um pouquinho sobre as partes envolvidas, né? Tem o tomador, tem a parte do segurado, tem a parte da seguradora. Então, assim, a ideia do programa é que a gente consiga explicar para quem está nos assistindo, porque eu percebo que o seguro garantia pode colocar as empresas num outro patamar, num outro nível. O cara pode oferecer um serviço, ele vai dar uma garantia, ele fica tranquilo, mas ele pode estar num outro patamar de negócio, né? Ele pode crescer se ele pegar esse negócio. Você está correto. Tem empresas que utilizam o seguro-garantia como um diferencial quando apresenta uma proposta para um cliente. Mas vamos falar antes de entrar nessa parte, vamos falar das partes desse contrato. Eu quero comentar também, se você comentou aí, só para a gente não esquecer, que você falou dele oferecer essa tranquilidade para o cliente. Cada seguro é para um contrato? Depois você me responde. Tá bom. Então, no seguro-garantia nós temos o tomador, que é o nosso cliente. O cliente da corretora não é o segurado, como a gente habitualmente chama de segurado, né? Nossos clientes, a gente tem o hábito de... Meu cliente de transporte é meu segurado. No garantia, meu cliente não é o segurado. Meu cliente é o tomador. O segurado é o beneficiário da apólice. É o que está pedindo a apólice para o nosso cliente. Tá. Então, nosso cliente é um tomador. Ele está tomando um crédito no mercado. De quem? Da seguradora, nesse caso. Ele não está pegando dinheiro da seguradora, mas a seguradora faz uma análise de crédito desse cliente, dá um limite de crédito para esse cliente, dá uma taxa para esse cliente, conforme o perfil de crédito dele, e ele se torna um tomador da seguradora que tem um papel de avalista nesse contrato. Ela está fazendo o mesmo papel de um avalista num contrato de locação, por exemplo. Ela está ali avalizando aquele cliente, aquele tomador, para o segurado que é o contratante. Perfeito. Hoje a gente tem uma gama interessante de seguradoras que oferecem o seguro-garantia. Bastante. Eu dei uma olhada hoje, sim, tem algumas companhias bem conhecidas. Né? Tem as líderes de mercado. Bem diferenciadas. E tem umas que entraram faz pouco tempo no mercado. Fala um pouquinho sobre o fluxo, porque às vezes o cliente procura Multilog, por exemplo, ele não tem noção de tudo que tem, do começo ao fim, como é que funciona, quanto tempo pode demorar, se é burocrático, se não é. Perfeito. Então, como eu faço parte hoje de uma zona secundária, né, ou seja, só para explicar para o público, né, o que é zona primária e secundária. Zona primária são os aeroportos e os portos, né, com divisão com águas. Zonas secundárias são todas que não têm esse tipo de contato, né? Ela está dentro de uma área que não tem contato com aeroportos ou águas, mar, rios, o que for. Porto seco. É um porto seco, vamos dizer assim, né? Durante muito tempo foi chamado desta forma, né? Ainda existe, que as pessoas conhecem ainda assim, existe, né? O porto seco, porque é uma categorização dentro das zonas secundárias. Existe porto seco e existe CLIA, né? Tem diferenças entre um e outro, mas o que acontece? Quando o cliente chega em ambos, seja zona secundária e zona primária, ele chega primeiramente com uma expectativa, né? Esse é o grande... A gente sempre fala isso, né? Que a grande frustração ou a grande glória está envolto de uma expectativa. Ele vem naturalmente com uma carga, com uma mercadoria, que ela pode vir por container, ou ela pode vir solta, né? Ela pode vir sem estar dentro de um container. Da mesma forma como a gente compra mercadorias hoje, né? Nos free shops ou nas lojas online, né? Que a gente recebe em casa. Pode vir numa caixa lá, toda bonitinha, ou ela pode vir solta mesmo, porque o produto é dessa característica. E o que acontece? Quando o cliente chega, muitas vezes ele não conhece o processo. Ele simplesmente comprou o produto. Mas não são todos, claro, né? Eu estou colocando aqui de uma forma genérica, mas tem uns que já são especializados naquela área, eles já têm conhecimento, mas existem também, né, clientes que não têm esse conhecimento. Então, nessa cadeia, ele chega com uma mercadoria no Brasil e ele precisa ter o processo de nacionalização. Vamos dar um exemplo assim, para quem está assistindo o programa. Vamos imaginar que a pessoa está comprando... Um carro importado, uma Ferrari. Mas eles não tiveram tempo ainda para se adequar, porque há a exigência de ter a apólice de roubo de carga, para ele contratar uma gerenciadora de risco, para ele instalar um rastreador, para ele fazer tudo isso, foi top-down. Entrou dia 19 de junho, né? E assim, a de roubo foi dia 19 de junho, José Flávio. Sim, que ele é obrigado a contratar e a partir de agora, 19 de junho. Mas a medida provisória, ela já estava valendo, tá? Conforme a Constituição, no artigo 62, ela já estava valendo desde dezembro de... 29 de dezembro de 22. Certo? Então, ela já estava valendo. Essas alterações que tiveram foi que atualizou mais
a contratação. Então, todas essas apólices já estavam vigentes, todas as que foram lançadas novas, tinha que seguir a nova legislação. Tiveram tempo, hoje nós estamos no mês 7, agosto, certo? Sim. Bom, Júlio. o transportador teve tempo de se adequar, ele que não correu de atrás. Agora ele vai ter poderá ser penalizado justamente porque já está valendo a lei. Então, se vai tá ser valendo penalizado? Vocês acham que vai ter penalidade para o transportador que não cumprir? Você acha, Luiz Carlos? Eu acho que não. Pode ser até Sim. que tenha. Está previsto na lei 11.442 que aqueles que, quando a NTT soltar as normatizações, que eles vão ter uma multa. Não sei os valores da multa agora, de precisar quais são os valores dessas multas. Tá. Mas serão multados se não cumprir a lei. Mas isso vem uma resolução da NTT para poder definir as multas, inclusive com essas modificações. Exatamente. E também tem que esperar o principal. Olha só, o principal é a gente aguardar um norte da SUSEP. Que também não veio ainda, Não veio né? ainda. Ela vai ter que lançar uma instrução normativa dizendo como é que vai ficar esse seguro agora. Tá? E até agora a gente não tem isso. Tem algumas seguradoras que já se pronunciaram, já mandaram. Tem seguradora emitindo DDR, Sim, né, sim. José Flávio, ainda. Mas pode, né? Não foi proibido. O que Não, mas peraí, deixa eu entender. Assim, agora eu tô fazendo papel de transportador, né? sim. Vamos lá. Se eu sou obrigada a contratar acidente e roubo, como que uma seguradora ainda está emitindo DDR para embarcador se eu sou obrigada a contratar? Porque isso vai causando uma confusão. Não causa, né? Maria. Na verdade, assim, o que acontece? O DDR, ela é uma dispensa de direito de regresso, Sim. tá? Do artigo 786 do Código Civil, certo? Ah. Então, esse direito de regresso que a seguradora teria, né, se houvesse um sinistro, ela poderia cobrar, por exemplo, do motorista infrator ou do transportador rodoviário, tá? A seguradora só emite esse DDR desde que haja contratação e o acordo entre a seguradora e o embarcador. Então tem que haver um acordo antes. Não, eu vou fornecer porque esse meu transportador aqui eu não quero que ele sofra penalidade. Ou seja, isso não mudou. No meu entender, vai continuar existindo. Até muito pelo contrário. Acredito até que as seguradoras vão modificar a DDR e melhorar ela. Até porque hoje tem mais de 100 seguradoras no mercado, mais ou menos em 20, de 12 a 20, aceita o seguro de transporte. O resto pula fora. Sim. Certo? Então, isso já é uma dificuldade. Dessas todas, uma que outra aceitava o DDR. Já há muito tempo, já quase não era fornecido. Eu tive uma situação que achei engraçada, que eu fiz uma regulação de sinistro, né? Fizemos a perícia e uma máquina importada. Essa máquina importada, ela danificou toda a parte estrutural. Veio num container só. Tá? Uma máquina injetora para autopeças, né? O primeiro... Vida. Eu queria falar assim, quem está nos assistindo, que não tem uma apólice de seguro de vida, que ainda não contratou essa apólice, que fica naquilo, eu preciso, mas nunca para de fato colocar isso em prática, tá? O que uma apólice, o que essa pessoa deve levar em consideração para montar essa apólice? Porque a gente sabe que tem alguns corretores que não têm não vão fazer essas perguntas, então eu acho que é bacana a gente ensinar o consumidor e colocar na cabeça dele o que é importante, o que é básico. O Edson Calheiros fala sobre isso, né? Sim. Que tem que estar na cesta básica de todo brasileiro. O que seria básico nesta apólice de seguro de vida? Tirando a cobertura para morte, tá? Sim, sim. Eu costumo falar o seguinte, Maria Fernanda, a gente precisa primeiro entender o cliente. Por quê? O seguro de vida ele tem fases durante a nossa vida como um todo. Então, assim, uma pessoa que está constituindo patrimônio, que acabou de ter filho, que ainda está naquela fase produtiva de construção de patrimônio, ele tem uma necessidade. A necessidade dele é uma. Então, vamos lá, vamos entender esse momento. De acordo com essa fase vai passando, eu já construí patrimônio, meus filhos já estão criados, casou, estou lá só com a minha esposa, já estou com a minha vida estabilizada, eu tenho outra necessidade. Então, o primeiro ponto é entender o quê? Quais são as coberturas adequadas para a minha necessidade de vida hoje? Vou dar um exemplo e vou tirar a cobertura de morte, mas eu vou fazer uma pergunta, uma reflexão. Hoje, vamos pensar comigo, nossos ouvintes, se você perder a capacidade de trabalhar, ou seja, sofrer um acidente, que você não tá, é algo que é inesperado, você não vai planejar sofrer um acidente.
Então, se você sofreu um acidente hoje, ficou inválido, não consegue mais trabalhar, como que você vai manter sua renda e o seu padrão de vida a partir de amanhã? Tive um diagnóstico de uma doença grave. Eu tenho hoje reserva suficiente para custear o tratamento, porque por mais que eu tenha... Previdência privada, para que serve? O objetivo principal, na verdade, a gente usa mais o termo previdência complementar. Ela foi criada, na verdade a história da Previdência é muito antiga, ela nasceu na monarquia, pra você ter ideia. Nossa. Com os Montepios, enfim, daí foi evoluindo, daí a Caixa criou, foi regulamentada, então ela vem de longa data. A gente teve históricos muito ruins com Previdência, né? No passado as pessoas mais antigas têm esse estigma de que vai perder o dinheiro e não funciona assim, né? Hoje está mais regulamentada que qualquer outro tipo de investimento. Mas para que ela serve? Para complementar a renda na terceira idade. Assim, hoje as pessoas estão vivendo mais, o nosso sistema previdenciário social já foi criado de uma forma errada, né? A nossa pirâmide está invertida, a gente tem menos pessoas contribuindo hoje do que há alguns anos atrás, em que as famílias tinham 10 filhos, 15 filhos, e que isso mantinha o pagamento do INSS, né? Hoje as pessoas não têm mais 10, 15, quem tem um tá ótimo, às vezes tem só cachorro. Então, e cachorro não paga INSS. Então, e chama de filho. Chama de filho, exatamente. E assim, além disso, tem a informalidade, muitas pessoas que não contribuem, né? Então, a gente tem um rombo, um buraco. Na verdade, hoje, esse buraco equivale a 4% do PIB brasileiro para pagar em benefício. E isso só tende a aumentar com a expectativa de vida do brasileiro aumentando. Então, precisa. Para que ela serve? Para você ter aposentadoria quando você tirar o pé do acelerador. Eu não digo nem quando parar, porque às vezes a pessoa não quer parar de trabalhar, mas quer tirar o pé do acelerador. Isso vai garantir sua qualidade de vida. E é uma forma de diversificação também. Não necessariamente você precise colocar tudo que você tem numa previdência complementar para garantir sua renda. Porque você tendo previdência complementar, você pode se aposentar pelo INSS, sim. Essa é uma dúvida de algumas pessoas. Ambas acontecem, você vai se aposentar pelo INSS e vai pegar a tua renda de previdência complementar. Outra possibilidade também, em não converter em renda, que as pessoas falam, não quero ter renda. Você vai ter uma reserva que você acumulou ali ao longo dos anos e no período de saída ali, que inclusive você pode prorrogar essa saída, né? Você vai fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Perfeito. O que ninguém conta sobre seguro-saúde? Esse é o título do nosso podcast. Uau! Então, a gente vai assim, quando a gente fala, né, tu acha que assusta falar sobre a gestão do risco? Gestão do risco financeiro da saúde? Tu acha que assusta as pessoas falar sobre isso? Ah, não, você precisa fazer uma gestão do risco financeiro da saúde. Você acha que... É porque pouco se fala. E aí vamos relacionar com... Olha só, hoje no Brasil, os 2 produtos de seguros mais comprados, não vou dizer mais vendidos, ele é uma consequência da venda, é porque o cliente busca, mas comprado pelo cliente é seguro de automóvel e plano de saúde. Os clientes querem, as pessoas querem, elas compram. Agora, quando você vai para o seguro de automóvel, as pessoas já sabem o que elas querem. Elas já sabem o que cobre. Entendi. Então, se o automóvel vale 100 mil reais, alguém vai fazer um seguro por 50 mil reais? Não. Ela quer pelo menos 100 mil reais. Ela quer ter a segurança de que o carro dela está coberto em 100 mil reais. E por que ela ainda contrata um plano de saúde sem saber exatamente o que cobre e o que não cobre? Porque ninguém fala. Ninguém fala. As pessoas. Você tem plano de saúde, Maria? Tenho. E você sabe o que cobre e o que não cobre o seu plano de saúde? Não, eu sei superficialmente. Então. Mas eu também acho que as administradoras, elas têm um pouco de receio de falar. E como bom brasileiro, a gente tem medo de perguntar. Exatamente. Porque daqui a pouco é assim, eu acho que eu tenho, mas na dúvida eu prefiro não perguntar para não ter a certeza que eu tô pagando, tô rasgando meu dinheiro para ter nada. Exatamente. Esse é o nosso papel. O nosso papel, ele é de ajudar o cliente a entender o que cobre, o que não cobre. Porque existem a grande maioria dos produtos de seguro-saúde hoje, na verdade, 100% deles são regulamentados pela ANS, que é a Agência Nacional da Saúde.
saúde, ok? Quando a gente fala em não cumprir a lei, quem que de fato sai prejudicado na prática? Na prática e no não cumprimento da lei, também nós podemos ter aumento de acidentes nas rodovias. Porque quanto mais o motorista ele precisa produzir, porque ele tem que pagar as prestações e também a própria logística precisa disso. Quanto mais rápido você entregar o produto, mais competitividade o cliente ganha também. Ainda mais hoje em dia, se a gente for pensar, não pensar tanto no B2C, mas pensar no B2B, a linha de produção depende muito. Eu trabalhei numa indústria de papel, o que acontecia muito? Os papéis já eram comprados já para a venda certa. Então, o papel chegava, o motorista entregava, já entrava na linha de produção, produzia o que tinha que produzir. Então, se tivesse atraso no caminhão... Atrasava a entrega do produto. Atrasava tudo, todo o projeto. Então, o próprio conceito do just in time, ele acontece muito. E se você não colocar algum entrave que seja para aumentar esse tempo de viagem, de time, você pode complicar toda a cadeia logística. E no final da história a gente sabe que quem vai pagar mais é o consumidor final. Esse daí que vai ser o principal prejudicado de qualquer alteração que tenha de lei. Porque quando a gente fala que o dono da carga, aquele que quer receber a carga, ele já quer... ele acelera a entrega porque ele tem uma necessidade, querendo ou não, ele muitas vezes, ele não tem essa preocupação com a lei, né? Não. Porque a lei, se tu for pensar, a lei não prevê nada pra ele, né? Não. Não tem nenhum tipo de sanção pra pessoa que diz... não, o embarcador ou o dono da carga descumpriu a lei. Não foi ele que descumpriu, né? Foi, de certa forma, o dono da transportadora. Sim, porque a própria lei, o risco da lei é tanto do motorista quanto do transportador. Causos de vocês. E vamos falar sobre esse produto, sobre os diferenciais, como contratar. Quem deve contratar? Eu adoro começar com essa pergunta. Quem deve contratar um seguro de vida resgatável? Posso começar? É interessante, Maria, porque o seguro de vida resgatável, ele não foi feito para resgatar. Tá. Ele foi feito para você quitar a tua apólice. Então, o diferencial do seguro de vida resgatável é que um dia você quita a tua apólice e você continua o resto da sua vida coberto. Só que a situação de vida muda. Então você pode ou não ter mais a necessidade de uma cobertura, que é possível, e decidir por resgatar aquele valor, ou precisar daquele valor e resgatar, como acontece também. Mas o grande diferencial desse seguro é que um dia você quita a tua apólice, você continua coberto para o resto da sua vida. E qual é? Você é uma profissional de seguro. Qual é o único seguro que você tem certeza que você vai usar? Da morte. De vida. Então, o grande diferencial desse seguro é isso, você poder quitar a tua apólice. Então, para quem? Quem é que deve contratar esse seguro? Todo mundo que esteja economicamente ativo está exposto a algum risco, né? Esse seguro ele é muito utilizado, por exemplo, para blindar a tua capacidade laborativa. Então, hoje é muito comum se falar de investimentos, de uma série de situações, mas até que os teus investimentos estejam autossustentáveis, até que você não precise mais colocar dinheiro nos teus investimentos, o que é que está fazendo o teu bolo crescer, os teus investimentos acontecerem? É a tua capacidade laborativa. Então, se você perder a tua capacidade laborativa ou se você vir a faltar, o que vai acontecer com o teu patrimônio, com os teus investimentos, com todos os teus sonhos? E aí os teus sonhos envolvem os teus sonhos para você, para o teu futuro ou até mesmo para os teus filhos, né? Porque eu sempre digo o seguinte... Na corretora é justamente isso, assim. A gente vira e mexe, eu volto a falar com os clientes. E aí, tá tudo bem? Tudo em ordem? Teu seguro tá funcionando? Precisa de alguma coisa? E o teu seguro de vida? Maria, por que não sei? Não, mas então eu vou fazer uma simulação simples. Se você não tem nada, eu vou te apresentar e a gente começa dali. E ali a gente vai fazendo os ajustes.
Então você desperta essa vontade Sim. do cliente, né, Giovana? Na verdade, até quando tu começa a mostrar as coberturas, né, que tem, isso ele acaba tendo essa consciência, assim, opa, né? Não só o capital de morte, mas o invalidez por acidente, Sim. né? Que eu acho extremamente importante. Caso ocorra um acidente, venha ficar inválido, e aí? Né? Tua casa está preparada? Né? Tem alguém para cuidar? Não tem, sabe? A pessoa tem que deixar do trabalho para cuidar, então tem toda essa preocupação. A gente escuta muito, né, da pessoa assim, mas se eu morrer, enterre Deus. Não é assim. Né? Tem a família, tem filhos, e se não morre, se ficar inválido, como é que fica? Né? Então tem que ter essa preocupação, sim. A pandemia mostrou isso, né? Tinha pessoas que ligavam para nós, seguradora, perguntando, né? Meu pai tem seguro de vida, tem como consultar, sabe? Porque não tinha esse conhecimento, não tinha ciência, se o pai fez ou não fez, sabe? E acabava assim, não tinha conosco o MBM, né? Então, ficava essa busca, e aí acabou despertando um pouco nas pessoas, assim, é importante o seguro de vida, sim, tem que fazer, né? E é barato, não é caro, sabe? Como o Alex falou, diferente do automóvel, então não tem como, tem que o corretor apresentar um estudo e mostrar assim, olha, tem isso, vale a pena, sabe? Ficar amparado, ter essa garantia para a família, né? Então, a pessoa tem que cotar, tem que ter o seguro de vida, é extremamente importante isso. Eu acho que despertar a necessidade, mostrar para a pessoa. Quando a gente fala da invalidez, quando a gente fez a abertura do programa, nós fizemos com o Rafael Leonel e a gente falou sobre invalidez, né? Quando tu vai reestruturar a tua casa para uma pessoa inválida, os valores são altíssimos. Exato. Porque não é só, daqui a pouco precisa de uma rampa, a pessoa ficou tetraplégica, ou daqui a pouco ela ficou paraplégica, precisa de uma cadeira de rodas, precisa de uma cama específica, precisa de uma ajuda, pagar um terapeuta para ir lá. Então, assim, o custo para você manter uma qualidade de vida, vamos colocar assim, para uma pessoa que ficou inválido, é muito mais alto do que uma pessoa, morreu e já era. Exato. Porque, de fato... E as estradas estão muito judiadas? Aqui pro sul até que não. Aqui as rodovias são bem boas de lidar. São bem boas de trabalhar, no caso, né? Aí aqui é bem bom. Mas tem muitos lugares que outros colegas fazem que a gente sabe que é judiado, né? Trabalhado. Dos lados lá de Miritituba, que os caminhões não sobem, né? E dá trabalho e tudo. Mas aqui pro sul é bom de fazer por causa disso, né? As rodovias são bem mais bem cuidadas, né? Menos esburacadas. Bem menos, bem menos. Uma das coisas que eu acabo comentando bastante com os meus clientes, e a gente comenta no podcast, que a estrada muito esburacada, ela contribui para o acidente. Exatamente. Você já se envolveu em algum acidente? Acidente não. Não. Roubo? Roubo não. Mas o meu marido já. Já? Já. Roubo ou acidente? Roubo. É. Como que foi? Ele estava dormindo lá em Cubatão e os caras entraram na gabina dele para estar dormindo e levaram ele para São Paulo capital. Ficou meio-dia sem contato, né? Com nada, com ninguém. Abateram nele, judiaram ele? Não judiaram, não fizeram nada, mas levaram o cavalo, no caso, né? Mas a preocupação nossa, meu Deus, a gente fica sem saber, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E devido ao fato de não ter, às vezes, um lugar próprio para dormir, né? Aí acaba a gente, às vezes, o cansaço acaba dormindo em algum canto que pode ser perigoso, né? Aí a gente, como mulher, a gente tem esse outro cuidado a mais, né? A gente tem que não vai dormir em qualquer lugar, né? Policiando com o lugar que vai dormir. Entendi. A gente escuta muitas histórias, né, de roubo de carga, em que a gente fala e eu acho super importante você ter falado do descapitalizar a família, porque eu já acompanhei uma situação em que ela tinha acabado de comprar um apartamento, então ela estava totalmente descapitalizada. E os filhos tudo em colégio particular. Ela foi uma reviravolta na vida dela. Ela, de fato, estava sem o dinheiro. Ela teve que tirar os filhos do colégio particular. E, assim, o seguro de vida foi o que, na época, ela conseguiu
Foi o que deu, como é que eu vou te dizer assim, porque não muda o diagnóstico. Você ter o seguro não muda o diagnóstico, mas ele te ajuda nesse momento muito difícil. De você saber que você tem um dinheiro em que você vai poder fazer um bom tratamento. Exato. Que você vai conseguir consultar bons médicos, que você tem ao que se agarrar, a ter uma oportunidade. Porque pensa assim, se você é diagnosticada com um câncer, que você não vai daqui a pouco ter um tratamento, um bom tratamento, eu acho que aquilo deixa a pessoa ainda mais para baixo, né, Aline? E não é só isso, não é só a questão do tratamento em si. A pessoa, quando ela tem um diagnóstico de um câncer, pela estatística, ela fica uma média de 12 meses sem trabalhar. E se ela é um profissional autônomo, um profissional liberal, ou se ela é mesmo uma profissional que é CLT, né, que ela vai ter ali o INSS. O INSS a gente sabe que tem um teto. Se ela é a provedora daquela família, como é que ela vai pagar as despesas? Então não é a gente pensar só a questão do tratamento em si também. Eu acho que é todo um contexto geral que envolve também alimentar a família, para poder continuar pagando essas despesas, né? Manter a estrutura rodando. Exato, manter a estrutura da família ali rodando, mesmo no momento em que ela tá ali frágil, num tratamento e que ela tá afastada do trabalho. Você comentou que tem uma cobertura que é a diária? Por incapacidade temporária. Hoje, dentro desse nosso pilar do bem-estar, a gente tem o doenças graves, a gente tem o diário por internação hospitalar, que é no caso de uma internação, seja ela hospitalar ou UTI, a gente reembolsa. Vou perguntar para vocês como que funciona, porque quem está nos assistindo não entende exatamente como que funciona essa procura. Então você falou, olha, a gente tem bastante procura, tem bastante famílias. As famílias vêm até aqui, elas apresentam, olha, eu tô com essa dificuldade, como que funciona essa chegada até a sede? A gente aqui recebe somente com o laudo, já, né? Laudo pronto. Então a pessoa já tem que ter ido no médico. Isso, passado pelo neuro, diagnosticada, e aí a gente recebe, né? Muitos médicos, os próprios médicos já indicam a AMA, para vir até a AMA, e aí a gente aqui tem a pessoal da recepção que faz o acolhimento, então fazem o cadastro dessas crianças, coloca na fila de espera, a gente passa todos agora fugiu. As formas, tudo que a gente faz, né? Os projetos, projetos não, como é que é o pessoal que a gente tem, fugiu a palavra agora. Os colaboradores? Não, como clínicas assim que a gente tem, as carteirinhas para fazer as carteirinhas, tanto carteirinha estadual, a carteirinha municipal, a gente tem a carteirinha do estacionamento do Codetran aqui de Itajaí, então a gente passa todos esses detalhes, explica tudo. E tem muitos pais às vezes vêm com aquele peso, e agora o que eu faço? Então a gente acaba conversando, muitos vêm aqui, pedem para conversar, então a gente troca um pouquinho de ideia, eles choram bastante, a gente acaba chorando junto, vendo, então assim, é um trabalho assim gratificante, bem legal. Porque o diagnóstico, ele deve ser uma coisa assim, que tá aí agora, para que lado que eu vou. E eu acho que esse trabalho que vocês realizam aqui é justamente, vocês acolhem a criança, mas vocês acolhem a mãe, o pai, para dizer, calma, não é o fim do mundo, a gente vai se juntar todo mundo aqui. Eu falo por mim mesmo assim, né, quando eu e minha esposa a gente recebeu o diagnóstico, foi assim, a gente sentou no carro, e agora? Eu ia te perguntar isso, como que foi quando vocês receberam? E eu digo muito assim que os pais são os primeiros a aceitar. Acho que o primeiro passo que os pais têm que dar quando recebem o laudo é aceitar. Se torna, mas não é fácil. Não é fácil. Mas eu digo assim, eu acho que a primeira fase deles é aceitar, que daí depois não é dizer que se torna fácil, mas é mais... Não seja fácil, mas assim, é mais fácil deles começarem a entender a situação do filho, né? O que ele precisa e começar a procurar. Foi o que a gente começou a fazer. Conhecemos a AMA, fomos começar a estudar, conhecer tudo aquilo que a gente achava que era uma birra, a gente começou a entender que não é uma birra. Então assim, a gente precisa... Eu volto a frisar, ele começa a ter autonomia sobre a operação dele, né? Porque com a apólice de seguro ele consegue abranger outros segmentos, atender outros embarcadores. E de novo, quando ele aparece uma carga spot
que ele não tinha seguro, até ele fazer a contratação do seguro, ele podia perder aquele embarque. Uma vez que ele já tem a pólice, ele emite o conhecimento, o CTE, o documento fiscal dele, e essa carga está averbada. E uma coisa que eu digo também para os grandes transportadores que atendem grandes embarcadores. Normalmente, eles têm diversos PGRs para cumprir. E aí você tem uma salada de situações. Você tem que fazer o cadastro consulta em gerenciadoras diferentes. Aí você vai lá e faz essa regra. Aí você tem que fazer checklist em gerenciadoras diferentes. Você faz. Aí você vai transportar para um embarcador A, você tem que transferir o sinal do seu caminhão. Aí chega lá, você tem que transferir. É uma salada de coisas. E o que acontece? Às vezes as regras do PGR, dos embarcadores que tem, elas não coincidem. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olha, não podem transitar a partir das 22 horas. Só que o caminhão sai do embarcador às 20. Sim. E aí você tem uma questão, poxa, eu tenho 2 horas então para rodar, só que eu não posso parar a menos de 150 km das capitais. Você fala, cara, então assim, eu não posso rodar depois das 22, mas eu... Então fica uma situação... E tem a lei do motorista. Tem a lei do motorista. Né? Tu acaba cruzando, que elas vão convergindo para dizer, tá, mas eu faço o quê então? Eu vou para cá ou vou para lá, né? Isso é uma dificuldade, porque você tem regras de gerenciamento de riscos que não se conversam, uma se contradiz a outra, né? Eu peguei alguns casos assim, mas é muito interessante. O embarcador A exige a trava da marca XPTO e o embarcador B exige a marca Y. Poxa, mas elas são equivalentes em termos de tecnologia e não dá para o transportador ter os dois. Então assim, ou ele tem a A ou ele tem a B, ele não consegue fazer isso. E aí fica uma discussão sem fim, não, olha, então, quando você contrata o seguro, e agora a lei dá essa prerrogativa para o transportador, ele escolhe qual seguradora, qual gerenciadora de risco para todos os embarques, para todas as cargas. Eu acho que isso traz para ele uma tranquilidade muito maior. E toda vez que ele precisar mudar a pólice, adequar a operação dele, ele vai tratar com um corretor. Porque quando ele trata com o corretor do embarcador, ele é o terceiro. E o corretor do embarcador não tem relação nenhuma com ele. Então, assim, se ele quiser atender a demanda dele, atende. Se quiser, não atende. E normalmente, por experiência, acaba não atendendo porque ele vai ter que flexibilizar para todo mundo. Então, ele faz o quê? O que ele combinou com o embarcador e o transportador que se vire para aceitar. E eu sempre faço uma provocação de... Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Em que o cliente, o transportador, ele tomou ciência do roubo da carga quase 48 horas depois. Porque até então o sinal do rastreador funcionando, o motorista respondendo, falando, deu quase 48 horas, a coisa degringolou. Daí eu acho que foi muito tipo assim, não é engraçado porque é trágico, né? Mas seria cômico se não fosse. Ele disse, Maria, foi até engraçado, porque estava tudo bem, tudo redondinho, tudo em ordem, quando eu vi, evaporou, como se fosse um passe de mágica, mas não é um passe de mágica, né? Tem toda uma infraestrutura. Tinha todo, com certeza essa carga não estava nesse caminho desde o início, né? Carne. Então ela já tinha tudo, e aí a atuação de eletricistas que conhecem o sistema de rastreamento, nós temos demonstração em investigações em que há a transferência do rastreador para um carro de passeio, enquanto esse carro segue fazendo o trajeto do caminhão na velocidade, fazendo as paradas previstas, fazendo acreditar que é o caminhão, é um carro de passeio. E a carga, efetivamente, com a mercadoria está no sentido totalmente diverso. E aí, nesse meio tempo, ele está ganhando essas 48 horas, em que ele, se nós imaginarmos 2 dias, 48 horas, um caminhão rodando, ele praticamente atravessa o país. Para quem está cometendo um crime e tem pressa em dar um deslocamento, ele vai andar muito, né? É um monte de tempo. Tu comentou a parte de preservar o local. Eu te pergunto, estou te trazendo isso como uma pergunta, porque assim, aconteceu, foi constatado o roubo, né? O que tu indica que o motorista, vamos imaginar que esse motorista não está envolvido, que ele está lá no local, ou que o transportador faça, o que você indica neste primeiro momento para ser feito? Quando você fala especificamente na parte de preservar o local. Se há um crime... Joga, né? Ele joga videogame e a equipe de Fórmula 1 precisava de um piloto. E aí pegou este piloto, tirou ele da cadeira de dentro de casa, do game, exatamente, e levou ele para as estradas. O quanto isso pode dar certo? Então, né? Se ele tem vontade de aprender, é cauteloso, sabe respeitar as regras, ele vai se adaptar. É uma questão de passar alguns sustos, mas ele vai chegar ao objetivo. Difícil é aquele que não quer, acha que está pronto e que o mercado tem que absorver. E o mercado não está mais assim, Maria, porque os caminhões eles vieram conectados. 2020 já começaram a sair de fábricas conectados. Anterior a 2020, 2019 era possível conectar um caminhão que já estava fabricado. Então hoje nós temos uma frota gigante rodando a nível mundo, mandando informação em tempo real e mandando informação de todo. Eu consigo saber se teve quantas explosões aconteceu por minuto dentro de um cilindro e quanto foi aproveitado para os elementos de trabalho, que é a força e a potência, e quanto jogou fora. Então, olha a riqueza de detalhes. Eu consigo saber se aquela pisada teve uma marca na lona, eu consigo saber se o modo que ele freou teve algum prejuízo para todo o conjunto. Eu consigo ensinar tecnologias que são recursos praticamente
praticamente gratuito de tirar velocidade de um veículo, economizando todo o conjunto de freio, porque quando você fala conjunto de freio, a ideia que a gente tem é que eu vou usar isso aqui como exemplo, a ideia que você tem que é um pedal, né? E não é só um pedal. Quantos pontos de freio tem um caminhão? Quantas peças são agregadas a esse movimento de frenagem? E a manutenção de freio é cara. Então, quando a empresa entende que o motorista treinado, ele economiza todo esse conjunto que pode se aproximar, um caminhão de 6 eixos, por exemplo, ele pode se aproximar de 300 peças em uma única freada, tendo desgaste. E aí, quando você fala para o motorista, você pisou uma única vez, só que você desgastou 300 peças mais os pneus. Você atua preventivamente. Preventivamente, né? Você, mais que ninguém sabe, né? Atuando muito com seguro de carga, que o cliente ele tem um compromisso com o cliente final, né? O transportador. O objetivo dele é entregar a carga, né? E aquela carga tem um contrato por trás, né? Então, se acontece um acidente, um roubo, qualquer evento, e ele deixa de honrar aquele compromisso, uma cadeia toda se compromete. Então, é nesse sentido que a gente vê que o investimento em sistemas de prevenção é fundamental, né? E aqui eu poderia falar entre eles, né? As empresas maiores, lógico, né? Um reservatório de combate a incêndio adequado, né? Não adianta você ter hidrante e não ter um reservatório que atenda a demanda num evento real. Sistema de extintor. A gente estava comentando aqui sprinkler, né? Eu tenho um conhecido que fez uma fábrica nova e, infelizmente ele não fez os sprinklers, né? E a atividade dele exige das seguradoras que eles só aceitam se tem sprinkler. Eu falei, cara, infelizmente tu vai ter que fazer um investimento aqui. Vai ter que colocar. Tu vai ter que colocar, porque daqui a pouco a única seguradora que aceita teu risco, se ela falar assim, esse ano eu não quero mais, como é que vai ser? Né? Não, a resposta que vem é não tenho mais apetite. Exato, é uma forma educada, né, da gente falar que eu não tenho apetite mais, não quero. Mas muitas vezes eu vou fazer o papel de advogado aqui da seguradora, né? Muitas vezes não é culpa dela, é culpa do ressegurador, porque se ela não tem resseguro, ela não consegue arcar com fazer o seguro. Então, o ressegurador também é rígido com relação a isso. Então, se o segurado não atende às expectativas do ressegurador, ele não consegue atender. Então, uma cadeia, né? É um efeito dominó. É uma cadeia. E os resseguradores também no mundo todo, se você for olhar, vários eventos climáticos estão afetando de forma global. O insight disse, cara, eu preciso trazer isso aqui. Eu preciso trazer essas mudanças. Na verdade, assim, né? O mercado, eu frequento muitos eventos de inovação, CQCS Innovation, Insurtech. E o que a gente vê de fato, né? Assim, existem inovações? Existem. Mas nada que seja disruptivo do mercado, né? Assim, eu vejo a Darwin como um passo nessa disrupção, né? É o primeiro passo. E assim, olha a riqueza de informação que a seguradora tem. Ela tem contato com você dia a dia. Dados é o novo petróleo. Então, agora, a forma que você sabe usar esses dados é que é o negócio. E para uma seguradora é espetacular, né? Porque no seguro tradicional você vai ter contato com o segurado uma vez no ano e depois só no ano seguinte. E ainda mais, né? Você vai ter desconto no seu seguro só se você não bater, né? Então... Não, só se você for bom motorista, na verdade. Não, não é bom motorista. Você não pode ter um sinistro, né? Você não pode usar o seu seguro para você ter um desconto no outro ano. Então, olha o negócio. Até tem um ponto que eu queria falar contigo, assim, né? Sobre bônus, né? A gente está falando de seguro de automóvel. Todo segurado hoje já sabe que é bônus. É o meu bônus e tal. Isso, quero usar meu bônus. É a primeira vez que eu vejo um item do seguro, ele se tornar mais importante que o próprio seguro. Sim. Porque hoje a pessoa não quer usar o seguro para não perder o bônus. Porque ela vai pagar mais caro, porque... Enfim, uma série de itens.
Então a gente vê que ele se tornou um tabu, né? E o que é legal na Darwin? A Darwin não tem bônus. Ela já dá um preço para você, considerando você um bom motorista. E é o seguinte, se você for melhor ainda, se você se engajar nesse intuito de ser um melhor motorista e se comprometer com um trânsito mais seguro, você vai pagar mais barato no próximo mês, e no próximo, e no próximo. Ah, então o ajuste é feito mensalmente? Mensalmente, olha que legal. Então, você pode ter... De um motorista fazendo exercício físico, eu fico imaginando eles, entre eles, um deles começar a fazer o exercício. Vai virar piada. Primeiro vai virar piada, certeza. Vai ser a piada da turma. É isso. Então, assim, ele vai aí ter quando que... todo mundo vê que ele tá bem... O resultado... Pô, esse cara tá melhor, tá mais disposto, tá Sim. se cuidando. Aí começa os amigos vir junto e daqui a pouco ele puxou a galera pro caminho legal. Uma galera junto com ele. Mas até chegar vai vai ano virar mais piada, ou menos. vai ser a piada da turma, pode ter certeza. Exatamente. Olha só. E aí, tem uma parte que fala sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Que esse é um tema que homem nenhum gosta de tocar no assunto. Esse é o tabu, né? Que todo mundo fala muito assim. As rodas, a gente sempre brinca, né? As rodas de amigo, quando começa a chegar nessa faixa dos exames, a galera fica... Ninguém quer falar se fez, Você já tocou no assunto? Já toquei no assunto. Teve que fazer? Tive, desde novo. Como eu falei, como eu tenho histórico já familiar... Tu tinha que idade quando teu pai faleceu com câncer de Meu pai reto? faleceu em 2010, ou seja, tem 13 anos, 14 anos que fez agora. Tu tinha... 13 anos fez agora em agosto. Tô com 37, tinha 24. Quando o pai faleceu. Eu comecei a fazer exame dos 30 pra frente. E aí com um intervalo um pouco maior, né, do que a recorrência que tem a partir dos 40, mas eu comecei dos 30, eu já comecei a fazer exame, porque eu falei, cara, eu não vou correr o mínimo risco de deixar para ter um diagnóstico tardio, deixar acontecer alguma coisa. Eu tenho uma filha, eu falei, quero que a minha filha, eu quero crescer, quero ver minha filha crescer e tá do lado dela por muitos anos ainda. Então eu sempre... Tu é filho único? Não, tem mais 2 irmãos. Mais novos do que Todos você? 2 mais novos. Que idade eles Um tá tinham? com 34 agora e o outro tá com... A Ranieri tá com 27. Quando o pai faleceu... 27. Não, quando o pai faleceu, o Ranieri tinha 14 e o Ramon tinha 21. O de 14 deve ter sentido com força, né? Porque era Pancada um foi menino, pesada. né? Era um menino, mas eu sempre brinco que assim, a gente brinca isso até em casa, que ele nos deu muita força até quando aconteceu. O de 14? Porque a nossa família a gente sempre tocou muito na igreja, né, nas missas e tal, eu até hoje toco, mas Porque nós brasileiros, eu não posso dizer os brasileiros, né? Nós brasileiros, nós temos uma ideia do tipo assim, eu vou colocar a cueca por cima da minha roupa, vou pegar a minha espada e meu escudo e eu vou dar conta desse negócio, eu não preciso de seguro de vida. A pandemia, ela veio mostrar que todo mundo vai morrer. E que as pessoas morriam muito rápido. E o seguro de vida começou a ser... ele foi top-down, assim, foi uma coisa do tipo assim, as pessoas elas se convenceram na dor, Felipe. Na dor. Porque você comentou assim, a família ficou sem o seguro, não era uma família que poderia ter tido um seguro, ela podia ter tido um seguro. E eu percebo como, vamos colocar assim, como influenciadora, né, do seguro de vida, eu percebo as pessoas com uma certa resistência. Total. Não, eu preciso de um seguro de vida, mas eu preciso talvez, mais ou menos, entendeu? Eu busco, enquanto corretora de seguros, falar muito, oferecer o seguro de vida, fazer uma cotação. Eu como boa gaúcha, meio metida mesmo, eu já faço a proposta, já mando. Mas não era bem isso que eu queria. Ou seja, tu já tá 50% evoluindo. Sim. Entendeu? Você já começa aí. Mas as pessoas, elas têm uma certa resistência. E a pandemia veio como um tapa na cara de todos nós brasileiros, dizendo assim, morre. É isso aí. Morre. Você pode ser forte, você pode dar jeito, porque a gente tem a história do brasileiro dar um jeitinho, né? Mas não dá um jeitinho pra morte. Não tem jeitinho. Não tem. Assim, não tem jeitinho. Mas assim, o povo perece pela ignorância, né? Então, pela falta de informação. É claro. Então, quem que tem que informar? Quem tem o conhecimento, quem detém o conhecimento. Quem detém o conhecimento? Nós, os operadores de seguro no primeiro momento. Como vamos fazer? A pandemia começou a nos mostrar sobre isso. No primeiro momento, as dores chegaram, as seguradoras se movimentaram, e aí vem mostrando o que fizeram, mas trouxe já a responsabilidade. Já se fala sobre isso.
Até então não se falava sobre isso. Então vinha todos aqueles chavões do seguro de vida, que a gente ainda escuta, mas já está bem menor. Mas outras pessoas começaram a entender o como tratar sobre isso. E o como levar sobre isso, como incluir pessoas a partir do seguro. Você sabia disso? A gente tem uma modalidade no seguro que chama seguro inclusivo. Por quê? Porque ele quer trazer pessoas que até então achavam que não tinham sequer possibilidade de ter um seguro. Tem seguro que não vai custar R$15 por mês de inicial. Mas a gente tem que levar, a gente tem que falar sobre Sim, isso. a gente tem que disseminar, né? Exato. Isso que a gente ainda recebe algumas reclamações de atendimento Brasil, né? Porque às vezes o brasileiro diz, não, porque não funciona. E você está dizendo que fora do Brasil existem países que não têm a mesma rapidez e agilidade para um atendimento em caso de sinistro, por exemplo. O atendimento no Mercosul ele é bem mais diferente e as práticas são outras, os costumes são outros, né? Aqui no Brasil a gente assume hoje todas as despesas de SOS, depois a companhia nos reembolsa. Lá fora já não tem condições da gente poder assumir esses custos por conta dos repasses de valores. O custo ele onera demais se você tiver que pagar as taxas de transferências bancárias. É uma burocracia e onera demais a operação. Então hoje a prática no Mercosul o segurado assume as despesas, por mais que a gente auxilie na contratação, na busca pelos serviços, e depois a companhia reembolsa. Quando a gente fala nesse atendimento Mercosul, aconteceu um sinistro fora do Brasil, vamos colocar aí Paraguai. Houve um sinistro no Paraguai, o cliente ele tem um seguro, uma apólice internacional, me corrija caso em algum momento eu fale uma besteira. Então ele tem uma apólice de seguro internacional, ele está rodando dentro do Paraguai, houve o sinistro. Todas as despesas que ele tiver, por exemplo, de remoção de carga, tudo para fazer aquele atendimento fora, o segurado paga e a seguradora depois faz o pagamento via reembolso. Perfeito. É isso. Esse é o atendimento. Perfeito. E hoje no Mercosul, como é que está esse atendimento? Você está conseguindo colocar a tua marca, Jair, no Mercosul? Tá. Hoje o nosso trabalho, ele tá forte, né? A qualidade, o nível do serviço, ele praticamente não difere do nosso aqui no Brasil, né? A gente acompanha toda a movimentação do passo a passo, um atendimento lá fora, né? Às vezes há dificuldades por questões de sinais, que aqui no Brasil também tem. Aqui no Brasil nós temos muitas regiões, inclusive aqui hoje descendo a BR-376, a gente pega ali quilômetros e quilômetros que não tem sinal de internet. Até comentei com a Fabiana, eu falei, olha, se nós temos um investidor tendo um sinistro aqui, não adianta ficar insistindo, querendo que ele te brigando, que ele te passe informação, porque não há sinal de internet, às vezes ele tem que ser... Tudo e voa, entende? Mas sim, para mim foi um ano pesado, foi um ano puxado, assim. E aí a gente vai para o próximo tema que desistir foi levado em consideração em algum momento para ti, Fabiana? Não. Teve algum dia em 2023 que você disse assim, não quero mais, eu vou voltar a assistir Sessão da Tarde e tomar Nescau. Você tomava Nescau quando você era criança? Eu tomava. Não! Não tomava. Jair, que pai você foi? Eu tomava Nesquik. Eu tomava. Você para. Era o de morango. O de morango? De morango. Que isso, gente? Não, que criança é essa? Por isso que ela ficou loirinha. Eu acho. Por isso que boa. Gente, assim, essa coisa de vou voltar pra minha casa, pegar minha coberta. Você estudava de manhã, de tarde? Você é que nem eu, assim, de manhã. Eu estava de manhã. Aí chegava de tarde, assim, pegava a coberta, sentava no sofá e vou assistir. E o tempo não passava, né? Assistia filme, assistia Malhação, assistia... Sessão da Tarde. Lagoa Azul. Lagoa Azul, várias vezes. Lagoa Azul. E o tempo não passava, né? Malhação quando era boa. Na nossa época. Você teve algum dia do ano que você disse, eu vou pra casa assistir Sessão da Tarde? Tem, né? Obrigada. Não. Desistir nunca. Mas que tem esses momentos, realmente, que a gente quer meio que sumir. O meu sonho era poder ir para um spa, ficar 3 dias lá, sem empresa, sem marido, sem filho. Eu precisava desse tempo pra mim. Filme que as mulheres vão e deixam assim, a gente e qual é o meu momento? Quando é que vai acontecer comigo também? Então, ainda não consegui, né, fazer com que isso realmente acontecesse.
Mas super passa assim pela cabeça, tem momentos que a gente precisa. Então, hoje em dia, eu tiro meu momento pra fazer a unha, pra ir num salão. Tempo. Ainda bem que deu pra falar o salão, né? Salão, fazer a unha, tiro meu tempo pra fazer a unha e... Só no momento que eu relaxo. Vai, momento o quê? Primário. Queria agradecer. Não, você comentou assim, porque a gente tem que matar um leão por dia. Gente, assim, ó, o difícil não é mais matar o leão. É a gente desviar da anta que aparece no meio da gente. Porque assim, o leão a gente já sabe que tem que matar um por dia, já dominou, né? E eu acho que essa parte do reiki, né, de você fazer um trabalho mais espiritual, mais introspectivo, de você, o equilíbrio emocional também, né? Eu li um post esses dias que dizia assim, você vai ver quando eu tô equilibrado, como é que é? Vou fazer um curso de plantar alguma coisa e você vai ver que eu tô melhor se eu não estiver plantando a minha mão na tua cara. Então, assim, é essa coisa de você saber o teu equilíbrio emocional, de você saber a hora de você não falar, de você se retirar, de você se recolher. E querendo ou não, é importante para a nossa área, para a área que a gente trabalha também, nós sabermos um equilíbrio emocional, a gente se encontrar, né? Exato. Porque a gente lida com pessoas, a gente lida com negócios. Se você daqui a pouco erra na contratação de um produto, se você não atende o cliente a contento, a gente está falando de vidas, né? Exato. Entende? Assim, que nem essa senhorinha que é associada do GBUX, 70 anos, com a família toda lá, ela esses 70 anos ali junto, apostando no GBUX. Exato. Daqui a pouco, por exemplo, se o produto não entrega o que ela espera, o que a família toda esperou, uma frustração, foi um engano, né? Foi um engodo. Então, assim, é muito sério isso, esse trabalho que a gente faz com seguro de vida, o pecúlio, é muito sério. E a gente tem que fazer um trabalho muito personalizado, muito atento, né? Com muito valor. É aquilo que eu falo, assim, às vezes as pessoas, o cliente na ponta, ele acha que é preço. E é valor. Exatamente, Maria. Exatamente. É isso. E o valor não tem preço. Exato. É isso aí. É isso aí. Falou bonito, né? Ai, obrigada. Eu acho que respondeu muito bem aí a tua pergunta. Pessoas, né? A gente está lidando com pessoas, essas pessoas existem outras por trás que a representam e a gente tem que cuidar de um todo, né? E cuidar de si faz parte disso, porque no momento de desequilíbrio do próximo, e isso acontece muito às vezes, né? A gente acaba, e eu acho que tu deve passar por isso também, às vezes o cliente está meio estressado, inseguro, interpretou de alguma forma, e aí você tem que acolher, ele quer ser acolhido, né? Então ali, às vezes, o transportador ele começa com um caminhão, daí vai pro filho, daqui a pouco, entende? A gente tem que falar o que eles entendem. Sim. Se a gente for falar em PMM, se a gente for falar em LMG, ele vai dizer, tá, mas, cara, eu quero saber quanto que eu vou pagar. É isso aí. Eu quero saber o que vai cobrir. E então a gente tem que entrar nessa linha de facilitar a vida do transportador. Eu acho que essa clareza, transparência e principalmente assim, facilidade no entendimento, porque o seguro-transporte sofre com algumas características. Por exemplo, uma proposta de seguro-transporte tem em média de 19 a 22 páginas. Sim. Cara, quem consegue? Nem a gente que trabalha com isso gosta de ler. Lê por necessidade, por ser nosso dia a dia. Então a gente resume essas informações, sintetiza e manda para o cliente de forma sintetizada. Olha, seus pontos críticos de informação que você precisa saber são esses. Então a gente começou a fazer isso de forma programada, no sentido de orientar ele para que ele tivesse noção do que estava acontecendo. Isso foi nos ajudando a comercializar mais os produtos, ter mais aderência. E eu sempre, assim, Maria, uma dica que eu dou até para os colegas que estão nos assistindo, é que eu sempre falo muito com os nossos clientes, inclusive quando a gente fecha a conta. Poxa, o que te fez escolher a Insert? Porque normalmente a gente faz a pergunta para quem não decide comprar com a gente, né? Pô, por que não... A gente fica, eu sempre falo, aí eu comecei a perceber que alguns gatilhos, algumas estratégias que nós usávamos eram legais. Então, primeiro, a simplicidade na comunicação. Isso foi um ponto muito importante. Outra coisa que ajudou muito a gente, nós tínhamos uma clareza na informação.
Isso chegava para ele muito claro. Essa questão do cálculo, eu acho que talvez a gente tenha sido o primeiro a fazer um vídeo no YouTube explicando como se calcula a tabela do ARC, TRC, porque aquilo ali é um negócio difícil, né? Qual que é a origem, qual que é o destino, chega na taxa, coloca o desconto, puta, chega no desconto. Não, mas é urbano e suburbano, você fala, puta, mas e aí? Então é um desafio, a gente tentou fazer isso. Hoje, até no nosso questionário, quando a gente coloca as origens, destino e os valores, já dá uma previsão de prêmio. Então a gente mostra para o cliente dizendo assim, olha, essa é a sua realidade, porque ele consegue ter uma noção das informações que ele está tendo, passando para a gente, a projeção de prêmio. Isso nos ajudou bastante a fazer. Então a gente mudou muito a nossa comunicação para que a gente conseguisse chegar de forma leve, prática, e uma coisa que me preocupa